TV passa no seu smartphone. A Bitcom TV acompanhou no 5º Batalhão de Corpos Bombeiros Militar a simulação do uso de uma lareira ecológica. E o que seria essa lareira ecológica? A lareira ecológica nada mais é do que um queimador onde é utilizado álcool etílico ou álcool etanol, comumente chamado de álcool de posto de gasolina, de combustível, né? Onde nós introduzimos o líquido inflamável aqui no interior do queimador e através de uma chama temos o início da combustão. Bom, antes da utilização propriamente dita da lareira ecológica, nós sempre recomendamos que seja feita a leitura do manual de utilização do equipamento para inicialmente sabermos se essa lareira tem a certificação de segurança e para que depois sejam seguidas as instruções de uso para que tenhamos uma utilização com segurança. Em relação a fazer uma lareira em casa, o que nós temos que ter em mente são os tipos de materiais que são utilizados na confecção dela. Certamente não são os mesmos materiais do que uma lareira fabricada de acordo com as orientações de segurança. Então, essa recomendação, o Corpo de Bombeiros repassa de que jamais seja confeccionado qualquer tipo de artefato ou lareira artesanal para utilização própria. Nós vamos fazer uma breve demonstração da utilização da lareira ecológica, mas antes disso é importante que nós conheçamos como ela é montada, né? Então nós temos aqui um reservatório, que é de aço, depois outros modelos aqui temos aço inox, essa aqui é aço carbono. Esse reservatório onde vai o álcool é acoplado nessa caixa, dessa forma aqui. Então nós temos que ter alguns cuidados importantes no que diz respeito à colocação do álcool aqui no interior da lareira. Por quê? Porque quando nós colocamos o álcool, pode acontecer de esse álcool não ficar só no interior do reservatório e sim se espalhar pelas laterais da lareira. Nesse caso aqui, como mostrei para vocês anteriormente, temos uma lareira de madeira. Então, se esse álcool ele se espalha derramando do reservatório, ele pode, com o calor, propagar um princípio de incêndio para a estrutura da lareira que é de madeira. Tá? Outro detalhe importante que nós temos a atentar é a quantidade de álcool que vai no interior do reservatório. Tem que ficar no máximo 1 centímetro da borda superior para que não transborde e não venha a fazer um derramamento em torno da lareira. Isso é bem importante também. Aqui então nós temos um outro modelo de lareira que, ao contrário dessa aqui, onde o reservatório encosta diretamente na madeira, se tem pedras. E a finalidade dessas pedras, qual que é? É servir de base para o queimador, que ele vai ser aquecido em virtude de termos a combustão do álcool, e, ao mesmo tempo, faz o isolamento do reservatório com a madeira, evitando assim que se tenha um aquecimento da madeira e, por consequência, um provável princípio de incêndio. Então, aqui nós percebemos que esse recipiente tem um diâmetro de saída dele muito grande. Então, o soldado Aquino está colocando um adaptador para que se evite que seja feito, ou melhor, que ocorra o derramamento desse combustível para a lateral da lareira. Outro detalhe muito importante é que logo depois que nós fizemos o abastecimento da lareira, é que nós afastemos o reservatório que tem o combustível para que não ocorra algum acidente de termos o fogo aqui com o calor e acabe se propagando para o reservatório. Então, abastecemos a lareira e a gente afasta, retira do local o reservatório onde fica o combustível, nesse caso o álcool. Aqui nós vamos demonstrar então uma situação real em que ocorreu o derramamento do álcool do reservatório no momento do abastecimento para a lateral da lareira. Esse álcool aqui então entrou em contato com a madeira e com o aquecimento do reservatório se teve um início de princípio de incêndio. Então temos que ter bastante cuidado com as lareiras que possuam o entorno de madeira e que tenham especialmente contato com o reservatório de metal. Então, para acendermos a lareira ecológica, é interessante que ao invés de pegarmos o fósforo ou o isqueiro e colocar diretamente no álcool aqui no recipiente, no reservatório, que nós façamos o seguinte procedimento: molhamos a extremidade de um dispositivo, colocamos fogo nessa extremidade, um pouco afastado aqui do reservatório.
E agora sim, damos início então ao acendimento da lareira. Algumas dicas de segurança muito importantes. Sempre que nós estivermos com a lareira acesa, nós temos que ter o cuidado de não deixar próximos a cortinas, próximos a sofás, porque essa lareira aqui ela tem rodinha. Então isso é um facilitador para que a pessoa possa transportá-la. E assim, às vezes, sem se dar conta, coloca próximo a um material combustível, onde teria-se uma propagação de fogo, de calor. Então é um cuidado bem importante que a gente tem que ter. Uma outra dica fundamental. Nós temos aqui uma combustão. A combustão ou queima ou fogo, ela é formada pelo combustível, que é o álcool, o calor, que foi a chama que nós colocamos, e o oxigênio. Então, com esses 3 elementos tem o fogo. No momento que nós temos a lareira para aquecer um ambiente fechado, o que acontece? Está ocorrendo uma queima do oxigênio do local. Então, temos que ter um grande cuidado em sempre termos uma fonte de ventilação, ou uma janela aberta, uma porta encostada, para que não tenhamos um ambiente empobrecido em oxigênio, que isso pode ser fatal para a nossa saúde. Assim como nós demonstramos como se acende a lareira, agora a gente vai demonstrar como se faz para apagar o fogo. Normalmente elas vêm com uma chapinha aqui, tipo uma tampinha, e além de reduzir a quantidade do fogo, a gente pode utilizar ela para apagar o fogo. O que nós fizemos aqui? Cortamos o oxigênio dessa combustão, então não se tem mais o fogo, né? Outro detalhe extremamente importante é que sempre aonde tiver o funcionamento de uma lareira ecológica, deverá haver uma pessoa monitorando algum possível princípio de incêndio. E tantos outros detalhes também, jamais deixar uma lareira em funcionamento somente com a presença de crianças ou até mesmo pets, né? Sabemos que os cãezinhos de estimação aí, às vezes afoitos com fogo, podem empurrar a lareira e aproximar de uma cortina, alguma coisa nesse sentido, ou uma fonte de ignição, outros combustíveis como sofás, toalhas, e que a gente tenha algum tipo de acidente. É importante também salientarmos, né, que a queima do combustível, conforme o sargento Rodrigo comentou, nós temos aí os 3 elementos, né, que quando entrar em processo de combustão, essa queima ela vai liberar o dióxido de carbono no ambiente. Se nós colocarmos um equipamento desse num ambiente fechado, nós teremos um enriquecimento do ambiente devido ao consumo de oxigênio e uma liberação maior de dióxido de carbono. E isso é um problema também para os ocupantes, né, da residência. Outro cuidado importante que devemos observar quanto à queima, né, é que uma vez que cedeu a chama, essa chama ela também vai consumir o oxigênio e vai liberar dióxido de carbono no ambiente. Ou seja, deixarmos o equipamento num ambiente ventilado, porque senão teremos o enriquecimento, né, de dióxido de carbono no ambiente. E para finalizarmos, a gente também sempre quando for fazer uma avaliação para comprar um tipo de equipamento desse, nós devemos seguir os protocolos, né, e as normas de segurança pelos órgãos regulares de acordo com as normas vigentes. Lembrando que ao manusear esse tipo de equipamentos inflamáveis, há risco de incêndio. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.